Oi, pessoas, sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia dessa semana. E o tema de hoje é Estrutura e Organização Social. Estrutura social. A estrutura social ela refere-se à posição e à colocação de indivíduos e de grupos dentro de um sistema social. Então, a estrutura social vai dizer sobre a posição e a colocação de cada indivíduo. Qual é o seu papel em relação a isso? Cada grupo e indivíduo tem direitos e deveres dentro da sociedade. E a estrutura social é o resultado da constituição desses padrões. Então, cada pessoa dentro de um grupo vai ter um papel, um direito e um dever que deve ser cumprido pelas duas partes. Em uma estrutura social, as pessoas têm seus papéis determinados e existem regras estabelecidas para o seu funcionamento. Essas regras, muitas vezes, elas não são, de fato, colocadas no papel. Só o fato de você estar inserido na sociedade, você precisa entender essas regras. Vou dar um exemplo para vocês. Todas as pessoas, elas devem trabalhar, estudar e trabalhar. Estudar quando até determinada idade, terminou os estudos, devem trabalhar. Em nenhum momento, em nenhuma lei está escrito que isso é uma regra. Não está formalizado. Mas isso é um direito e um dever de cada pessoa dentro de um grupo social. Mas o que constitui uma sociedade? Uma sociedade é formada por um grupo de pessoas que ocupam o mesmo território, a mesma cultura e compartilham identidade mútua. Como assim uma identidade mútua? Vou dar um exemplo para vocês. Nós somos goianos, não somos? Então nós possuímos uma identidade goiana. Aonde? As pessoas gostam de comer pamonha, as pessoas gostam de piqui. Obviamente, não é assim, não é em geral, tá? Todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo tem que gostar dessas coisas. Mas é uma identidade cultural do goiano. A sociedade funciona de forma própria. Apesar de ser constituída por indivíduos com objetivos próprios, os interesses estão subordinados ao interesse do grupo, mais ou menos ligados às atividades econômicas. Todo mundo estuda e todo mundo trabalha. Todo mundo deve estudar, deveria estudar, todo mundo trabalha. Com o objetivo do quê? Interesses em comum do grupo, desenvolver a economia, desenvolver economicamente as famílias e o grupo social. Cidadania. O que é cidadania? Se refere à condição de um indivíduo que seja membro de um Estado. Nós somos membros do Estado brasileiro. E diante disso também tem obrigações asseguradas por lei. Então, nós temos algumas obrigações que são asseguradas por lei. Por exemplo, nós temos, todo mundo tem, quando nasce, tem o direito à vida. Se esse direito seu é retirado, quem retirou esse direito de você vai cumprir uma determinada pena, porque descumpriu a lei. Constitui na luta pela conquista por direitos, assim como o gozo dos direitos. Ou seja, você tem seus direitos e você deve, esses direitos devem ser cumpridos. Os direitos e deveres dos cidadãos se alteram de tempos em tempos e se diferem de sociedade para sociedade. Então, cada sociedade vai ter um direito e dever diferente. E essas sociedades vão ser alteradas ao longo do tempo, de acordo com as necessidades e de acordo com a sociedade for desenvolvendo. Sociedade civil. O conceito se pauta nas relações entre os indivíduos, a relação entre duas pessoas ou um grupo de pessoas. Grupos ou classes sociais que desenvolvem projetos paralelos aos serviços estatais. Ou seja, são pessoas que desenvolvem um tipo de projeto paralelo relacionado, diferente aos serviços estatais. Pessoas ou grupos se organizam, tomam decisões de formas autônomas e voluntárias, de acordo com as suas necessidades ou a partir de seus critérios. Por exemplo, as pessoas que fazem convenções de bairro. Às vezes o bairro está muito perigoso. Então, as pessoas se organizam para resolver esse problema, que não está ligado, que não pode ser resolvido pelo Estado. Então, elas vão colocar, por exemplo, vão pagar um guarda, vão colocar barras de proteção no setor, entendeu? Então, é um grupo de pessoas que se unem a fim de realizar uma ação voluntária, a fim de organizar as necessidades que eles estão precisando. A partir da sociedade civil, as forças sociais mobilizam-se e se associam para formar movimento social. Diversos tipos de movimentos sociais são formados a partir dessas questões. O interesse comum da sociedade. ONGs são organizações não governamentais.
As organizações não governamentais procuram solucionar problemas sociais em qualquer área, como características de funcionamento. Então, toda ONG ela tem algumas características de funcionamento e ela busca solucionar algum tipo de problema. Por exemplo, ela trabalha sem fins lucrativos, normalmente funciona direcionadas a um único assunto e constituem de forma voluntária. As pessoas participam dessas ONGs de formas voluntárias, que elas não vão receber nenhum tipo de salário por isso, tá? Só um exemplo. Um exemplo de organização não governamental é a OVG, tá? A OVG aqui em Goiás. Empresas com responsabilidade social. A responsabilidade social está ancorada no seguinte conceito: as empresas decidem por si próprias, de forma voluntária, colaborar para a construção de uma sociedade mais justa. A proposta de responsabilidade social pode ocorrer em dois níveis, ou seja, essas empresas elas buscam de alguma forma ajudar a sociedade, mas elas não vão receber um dinheiro, um lucro nem nada. Isso é mais um serviço voluntário. Que acontece de duas formas: responsabilidade social interna. Relaciona-se com os trabalhadores da própria empresa, são alguns tipos de programa com dentro dos trabalhadores da própria empresa, ou responsabilidade social externa, que relaciona-se com o meio ambiente, sociedade, parceiros de negócios. A filantropia, ela está ligada às ideias de responsabilidade social. A empresa recebe lucros por meio da sociedade. Então, uma empresa ela vai receber lucros a partir da própria sociedade que consome esses produtos. Portanto, seu desenvolvimento depende dela. O desenvolvimento da empresa depende da sociedade. Dessa forma, tem o dever de retribuir com parte de seus lucros. Isso é a filantropia. Ela tem vamos supor assim, uma dívida com a população, porque é a população que desenvolve essa questão da sociedade. A população que desenvolve a empresa. E aí, eles vão precisar de determinados lucros, vão destinar determinadas porcentagens do seu lucro para desenvolver a sociedade. A filantropia não tem relação direta com a nova divisão de responsabilidade social, pois estabelece a relação passiva e clientelista nas ações sociais da empresa. Ou seja, a empresa ela vai ter uma responsabilidade à população, visando conquistar essa população para produzir os seus produtos. Mas não é nenhuma relação de lucro. É uma relação clientelista. É uma relação de lucro mais escondida, entendeu? A empresa faz isso para conquistar a população para consumir cada vez mais os seus produtos. Gente, essa foi a aulinha de hoje. Muito simples e muito fácil. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido alguma coisa, pode me procurar sem medo. Pode me procurar que eu vou responder vocês, tá bom? Tarefa de casa. Vocês já sabem. Copiar os slides dessa aula no caderno e fazer no livro as páginas 50 até 52. Um beijo e até a próxima aula.